Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu quero estar compartilhando uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 22. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 22 e 23. E logo após, Efésios, capítulo 5, e versículo 23, a parte B. Diz assim, versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpriu tudo em todos. Versículo 23, parte B. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Amém? Eu vou estar compartilhando com os irmãos essa palavra que se encontra no livro de Efésios. E eu quero me ater aqui quero falar referente exatamente ao versículo 23, parte B, que fala da cabeça de Cristo. Aliás, a cabeça representando Cristo. E nós sabemos que o corpo representando a igreja como esposa e a cabeça representando a Cristo. Para começar, irmãos, eu quero ter como tema obediência gera consequências e desobediência também gera consequências, só que tem a consequência positiva e a consequência negativa. Eu quero começar falando da organização do corpo de Cristo. O pastor Ivanildo, hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, falou sobre esse organismo que é o corpo de Cristo. E eu vou falar um pouco referente a isso, mas mais especificar a respeito da cabeça, que é Cristo, que é o esposo. Então, Deus sempre mostrou na Bíblia que gosta de organização, que gosta de administração, gosta de uma estruturação. Por exemplo, nós vimos já no reino do céu, através da Bíblia, que existe no céu uma hierarquia. Por exemplo, nós observamos que tem os anjos, que tem os arcanjos, que tem os querubins. Ou seja, aqui nós observamos um tipo de hierarquia, que tem subordinação. Percebemos também que o anjo de luz, quando estava querendo erguer o seu trono acima das estrelas de Deus, nós observamos também que aqui há uma ideia de hierarquia, ele estava querendo ser maior. Então, com isso, no reino do céu a gente já observa esse tipo de organização, esse tipo de administração de Deus, essa estruturação. E em Isaías, ele vai dizer, no capítulo de número 6, ele vai dizer no versículo que Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a gente vai observar que aqui nesse versículo, implicitamente, a gente observa um tipo de hierarquia.
Porque ele diz, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele especifica como o Senhor dos Exércitos. Aqui está o especificador. Senhor dos demais exércitos. Por isso que está no plural. Ou seja, Deus, ele está acima dos demais exércitos. Aqui a gente vê uma organização de Deus como general, como chefe do chefe. Ele está acima. Em João, capítulo de número 3, versículo 31, João Batista vai falar, dizendo assim, aquele que vem do céu, ele está falando de Jesus, aquele que vem do céu é sobre todos. E em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, nós vamos observar esse tipo de hierarquia, mostrando que Deus está acima de tudo e de todos. Olha a organização de Deus aqui. Teu é, essa parte B do versículo 11. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. Olha ele aqui dizendo, tu exaltaste sobre todos como chefe. Ou seja, Deus está acima. Ele é a suprema corte, é o chefe dos chefes. Então, aqui, para ficar melhor o nosso entendimento referente a isso, para poder eu entrar nos tópicos específicos, eu quero dar um exemplo, do nosso dia a dia, referente à esfera pública. Por exemplo, nós temos a personalidade jurídica da administração pública, que nós sabemos, nós temos os estados, nós temos os municípios, nós temos a União, o Distrito Federal, que são um tipo de personalidade jurídica. Eu pegando, por exemplo, a União, nós vamos que a União, ela é um tipo de personalidade. Ela está aqui em cima. E abaixo da União vem toda a sua estrutura, vem todos os seus órgãos que compõem essa União. Por exemplo, nós temos o Ministério da Economia, nós temos o Ministério da Saúde, nós temos o Ministério da Justiça, e assim nós temos a superintendência, nós temos a secretaria, ou seja, cada tipo de membro desse, cada tipo de órgão desse, corresponde e compõe toda a estrutura da pessoa jurídica da União. Ou seja, a União, ela está aqui em cima. Ela é o chefe dos demais órgãos. Ou seja, quem é o chefe da União? Nós sabemos que é o Poder Executivo, o Presidente da República. Aqui, facilita o nosso entendimento e verificar que há uma estrutura de hierarquia. Assim como há no céu, também Deus constituiu-se aqui na Terra também essa organização, essa estrutura. Então, por isso que Paulo vai dizer aqui em Efésios sobre o corpo de Cristo. Ou seja, há também uma organização no corpo de Cristo. Existem os membros no corpo de Cristo. E existe a cabeça, ou seja, a cabeça é como se fosse a união aqui. Ela está aqui em cima. E abaixo dela existe toda a estrutura. Existe todo o esqueleto, a organização do corpo de Cristo. E Cristo, como a cabeça, ele é aquele chefe de todo o corpo. Ou seja, nós somos sujeitos à cabeça que é Cristo. Então, nós devemos obediência a Cristo, que é a cabeça. Nós, como noiva, nós temos um parâmetro a ser seguido. Nós temos uma lei a ser seguida. Assim como nós temos a Constituição, nós também temos a Bíblia. A nossa Constituição é a Bíblia. A lei máxima é a Bíblia. Então, nós temos que respeitar, nós temos que ser subordinados à palavra de Deus. A noiva tem que ser subordinado à lei, aos decretos de Deus. Então, se eu, como noiva, a igreja como uma noiva, ela ferir
as leis, os mandamentos de Deus, ela será punida por isso. Ou seja, ela terá as suas consequências por isso. Então, o que eu quero detalhar para os irmãos, referente a isso, que há uma organização no corpo de Cristo. E Cristo, como essa cabeça, nós estamos sujeitos a esse Cristo como cabeça. O que eu achei interessante, e que eu quero frisar bem aqui, referente a Cristo como sendo a cabeça, é como se Cristo ele fosse um comandante de uma aeronave, de uma aeronave qualquer, comercial, um caça qualquer. Ou seja, ali naquele comando está todas as estruturas, os comandos de fazer com que esse avião venha subir. Ou seja, só pode existir, o avião só vai subir, ou só vai descer, ou só vai se desenvolver se tiver ordem da cabeça, que é a cabine, que é o comando daquele avião. Ou seja, Cristo é a cabeça da nossa vida, ele que comanda a nossa vida. Então, assim, exemplificando, tipificando esse avião, assim também deve ser na nossa vida. Por exemplo, como a cabeça é tão importante, como Cristo tem um papel fundamental na nossa vida. Por quê? Sem Cristo, a gente não tem existência. Sem Cristo, não tem como a gente se desenvolver na vida espiritual. Por exemplo, eu vou fazer outra analogia aqui do dia a dia para facilitar o nosso entendimento. Existe, os irmãos devem saber, que existe uma decisão jurisprudencial do STF que diz o seguinte, que acho que tem 8 anos isso, que diz o seguinte, que a criança que nasce com um problema chamado, uma doença chamada anencefalo, essa criança, ela nasce com uma deformação, ela nasce com uma ausência total de encéfalo, ou seja, do seu cérebro. Ela não tem cérebro, ela se desenvolve sem cérebro. Então, a jurisprudência decidiu o quê? Que a mãe ela pode optar pelo aborto dessa criança. Mesmo a gente sabendo que no Brasil é crime o aborto, mas há exceções. Por exemplo, esse caso, a mãe ela pode optar, ela tem essa opção de optar em abortar a criança, porque eles entendem, os médicos e os especialistas, eles entendem que essa criança que se desenvolve sem cérebro, ela não terá como se desenvolver, ela está morta praticamente. Não tem como ela viver. E mesmo se a mãe dá à luz essa criança que tem essa doença de anencefalo, mesmo a mãe dando à luz essa criança terá poucos segundos ou poucos minutos de vida, porque ela vai morrer, porque ela nasceu sem cérebro, ela nasceu com essa deformação. Só que eu quero deixar uma observação e deixar bem claro aos irmãos que eu não quero entrar aqui no mérito se essa decisão do STF está de acordo com aquilo que nós acreditamos ou não. Até porque nós somos a favor da vida. Nós sabemos que é Deus que tira, é o único que pode tirar e é o único que pode dar a vida. Então, eu não quero entrar nesse mérito, só quero usar isso como um exemplo para facilitar o nosso entendimento. Assim como os especialistas, os médicos entendem, e já é comprovado que a criança que nasce sem cérebro, ela mesmo a mãe dando à luz a essa criança, ela terá poucos dias de vida, ela terá poucos segundos de vida, não tem como ela se desenvolver. E eu levando e pegando essa explicação, nós podemos assim aplicar na nossa vida. Nós percebemos, como eu falei, que existe o corpo e existe Cristo como a cabeça. Se existe o corpo, que a igreja é a noiva de Cristo, e existe a cabeça, é porque a noiva só existe se tiver a cabeça como Cristo. Se o corpo existir e se não existir cabeça, não tem como essa noiva se desenvolver. Essa noiva, ela não sobreviverá. Essa noiva não tem como se desenvolver, viver. É por isso que tem esse detalhe aqui. Lá o apóstolo João ele vai falar, em Apocalipse, capítulo de número 3,
versículo de número 1, que é a parte B, ele vai dizer que existia uma igreja que Deus conhecia as obras dela. E essa igreja, na verdade, ela estava morta. O que eu entendo aqui? Levando em consideração o que os médicos e os especialistas entendem sobre essa doença de anencefalo, assim também pode acontecer com a vida da igreja. Por exemplo, a igreja de Sardes, ela tinha todas as estruturas, ela tinha toda a organização de um corpo, mas ela não tinha um principal, que era Cristo como a cabeça. Nós temos que ter Cristo como o nosso regente, como a cabeça da nossa igreja, da nossa vida. Porque se não tivermos Cristo como cabeça da nossa vida, da igreja, da noiva, essa igreja ela estará morta. Assim como a igreja de Sardes, que ela tinha corpo, ela tinha uma estrutura de corpo, mas ela não tinha um principal, que era a cabeça. A cabeça é o que dá a direção. A cabeça é que dá a função aos órgãos. A cabeça é que faz com que os nervos venham a se mexer. A cabeça é o que tem uma função muito especial para que o corpo ele venha a existir, ele venha a ter vida. Então, eu quero deixar isso aos irmãos. Se a igreja tiver estrutura de corpo, mas se essa igreja não tiver Cristo como cabeça, essa igreja estará morta, assim como a igreja de Sardes. Segundo, assim como eu falei da estrutura, né, de hierarquia, obediência, né, subordinação, nós percebemos que Cristo ele constituiu autoridades para sermos submissos a elas, conforme a palavra de Deus. Assim também, Deus ele constituiu e Deus ele levantou homens e mulheres para administrar a sua igreja, para administrar a sua noiva. Por exemplo, nós temos os auxiliares de diácono, nós temos os diáconos, nós temos os presbíteros, nós temos os evangelistas, os missionários, as missionárias, e nós temos os pastores, também que são as pessoas separadas por Deus para cuidar da igreja. Os pastores são pessoas separadas por Deus para administrar a igreja, cuidar da noiva de Cristo. Até porque o pastor, a liderança, ele vai prestar contas a Deus naquele grande dia. Então, o pastor tem uma função muito importante. Se eu desobedecer ao meu líder, se eu desobedecer ao meu pastor, eu estarei desobedecendo a Deus, uma vez que foi Deus que constituiu para cuidar, constituiu esse pastor para ele cuidar dessas ovelhas, para ele cuidar dos membros. Se eu desobedecer uma ordem de um pastor, se eu desacatar alguma coisa que o pastor me está ordenando, embasado na palavra de Deus, na lei de Deus, nos decretos de Deus, eu estarei desobedecendo a Deus também. Porque quem constituiu esse líder não foi o homem. Quem constituiu esse líder foi exatamente Deus. Se eu desobedeço ao meu líder, eu estou desobedecendo automaticamente a Deus. Assim como ele diz em Romanos, que Deus constituiu todas as autoridades. E se Deus constituiu todas as autoridades, se eu desobedecer essas autoridades, eu estarei desobedecendo a Deus. Lógico que nós temos que ver aqui referente a autoridades embasadas na palavra de Deus, nos decretos de Deus. Então, eu quero deixar bem claro aos irmãos que é importante a igreja como corpo de Cristo, e nós sabemos que Deus instituiu os pastores para liderar a igreja, então nós devemos obediência a esses pastores. Infelizmente, a crise que nós estamos vivendo, a quarentena, ela só demonstrou que quem realmente tinha compromisso com sua igreja, ou com sua liderança, ou com seu pastorado. Ou seja, a quarentena, ela nos mostrou esse lado também. Enquanto tem muitos irmãos aproveitando esse período de quarentena para se aproximar mais de Deus, para se aproximar mais do Espírito Santo,
para estudar mais, para se dedicar mais no estudo da palavra de Deus. Tem também, por outro lado, pessoas usando essa quarentena, essa crise, para não dar satisfação à sua liderança, para não dar satisfação ao seu pastor. Até porque nós somos liderados. Nós temos uma pessoa que está cuidando de nós, da igreja. E essa pessoa, ela foi instituída por Deus. Então, é como se essa pessoa que não está dando satisfação nenhuma para o seu pastor, para o seu líder, é como se essa pessoa estivesse vivendo naquela frase que nós conhecemos muito bem. Deixa a vida me levar. Vida leva eu, do grande conhecido Zeca Pagodinho. Então, é igualmente quando você vai para um trabalho. Quando nós temos um chefe, ou a hierarquia aqui, ó, quando nós temos um chefe, nós devemos satisfação a esse chefe. Se eu for tirar férias, eu tenho que me apresentar ao meu chefe. Se eu for fazer uma prova, e se no dia da prova eu for faltar numa faculdade ou numa escola qualquer, eu vou ter que falar para o meu professor, porque ele está aqui, professor, eu vou faltar na prova porque tal. Ou seja, eu estou dando satisfação para o meu professor. E por que não assim na igreja? Por que não assim com nossos líderes? Até porque, como eu falei, existe uma organização tremenda. Deus sempre trabalhou com organização. Deus sempre trabalhou com hierarquia, sempre mostrando desde o reino dos céus essa organização. Assim também é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo ele tem uma organização muito detalhada, muito bonita. E essa organização ela tem que ser obedecida. Da mesma forma que eu atrapalho uma forma de uma organização qualquer, eu também estou impedindo alguma coisa que foi instituída por Deus. Então, todos nós devemos obediência aos nossos líderes, aos nossos pastores. Ponto 4. Jovens, honra teu pai e a tua mãe. Sede obedientes a eles. Ou seja, nós temos também, como colocando a parte da hierarquia, e sermos obedientes aos nossos pais. Nós temos que sermos obedientes à nossa mãe. Por quê? A palavra obedecer aqui, ela significa colocar-se debaixo da voz de alguém, ou seja, submeter-se a alguém. Esse é o significado de obedecer. Foi Deus que também constituiu, como Deus constituiu as autoridades, Deus também constituiu os pais como autoridade na vida dos filhos. E nós, como jovens, eu me colocando como jovem, eu devo respeito ao meu pai. Eu tenho que me submeter aos meus pais. Então, nós, como jovens, nós precisamos muito, não só jovens, mas adultos também, né, devemos muito respeito aos nossos pais. Porque se eu desobedecer aos meus pais, eu também estarei desobedecendo a Deus. Assim como eu coloquei, se eu desobedecer às autoridades constituídas por Deus, eu também estarei desobedecendo a Deus. Da mesma forma que eu desobedeço ao meu líder, ao meu pastor, eu estarei desobedecendo a Deus. E da mesma forma que eu desobedeço a meus pais, que foi constituído, instituído por Deus, eu também estarei desobedecendo a Deus. Por exemplo, olha essa instituição que Deus dá aos pais. No versículo 22, eu estou terminando, irmãos, versículo 6, capítulo 22 de Provérbio, a gente observa o que Deus fala para os pais. Ele diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Olha a importância que Deus dá aos pais, que Deus dá essa autoridade aos pais de organizar sua casa, organizar o seu lar. E nós, como filhos, nós devemos essa obediência, nós devemos essa satisfação também aos nossos pais. Tem filhos que não querem ouvir os conselhos dos pais. Chama os pais de cafona, chama os pais de quadrado, a época da caverna e por aí vai. Então, seus pais têm experiência suficiente, ou melhor, nossos pais têm experiência suficiente, por isso que nós falamos os cabeças brancas, têm experiência suficiente
para nos direcionar no caminho correto, para nos dar conselho correto. Se você ou se eu desobedecer à voz da experiência, eu terei grandes consequências na vida. Porque a voz da experiência, ele já passou por muitas coisas na sua vida. E quando ele nos dá um conselho, nossos pais nos dão um conselho, assim também como nossos líderes, os nossos pastores, as autoridades constituídas por Deus, nos dão um conselho, nós devemos obedecer, porque é pessoas que são experientes na vida, pessoas que já passaram por muitas barreiras, por muitas lutas. Amém? Então, por isso que tem muitos tomando decisões erradas na vida. Tem muitos jovens tomando decisões erradas na vida. Por isso. Porque que toma as decisões por si próprio. Não espera, não acata o conselho dos pais, não acata os conselhos do seu líder, da sua liderança. Eu não estou falando, irmão, só da nossa igreja. Eu estou falando de forma geral. Né? A gente sabe que isso acontece em todos os lugares. Então, isso serve muito para a nossa vida. A gente tem que ser obediente aos nossos pais, assim como Paulo fala aqui, versículo 1, capítulo 6, e vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos, referente à obediência, como Cristo sendo a cabeça desse corpo, Cristo sendo o nosso piloto, que organiza todo esse corpo, ele é nosso líder máximo. Cristo é o líder máximo. Então, Cristo também, Deus, ele constitui autoridades na nossa vida. Deus constitui os pais como autoridade. Deus constitui os líderes como autoridade para o corpo de Cristo. Então, nós devemos ter essa obediência àqueles que Deus constituiu. Amém? Então, é essa a palavra que eu quero deixar aos irmãos. E eu ia louvar um hino, mas não vou louvar mais, porque o tempo já está em cima. Então, agradeço muito a Deus, peço perdão por alguma coisa, para os irmãos não gostar, e Deus possa abençoar a cada um, tá? E que agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém.